Olá, boa noite a todos. Hoje é uma live a respeito do transtorno borderline. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar, tá bom? Aguarda só um pouquinho. Ana Aparecida, boa noite. Beth, boa noite. Tamara, boa noite. Adriana Couto, boa noite. E Andréia, acho que sim, 2019. Andréia, 2019, boa noite. Camila, boa noite. Maria Emília, boa noite. Isa, boa noite. Bebel, boa noite. Gramacho, imagem, boa noite. Mara. Mayra, boa noite. Gente, espera só um pouquinho o pessoal acabar de entrar, tá bom? Rapidinho. E Simone, boa noite. Josuele, boa noite, Josuelen. Tamires, Loren, boa noite. Guilherme, boa noite. Só mais um minutinho, tá bom, gente? A gente começa, tá? Aguardar só um minutinho o pessoal acabar de entrar. Acho que nós já podemos começar, né? Fernanda, boa noite. Rosa Menezes, boa noite. Solange, boa noite. Ok, gente, vamos começar, né? Vamos começar para... O pessoal vai entrando e eles vão depois assistir o início da live. Bom, gente, vamos falar hoje sobre transtorno borderline, né? Eu já fiz uma live sobre esse assunto, mas como é um tema importantíssimo e é um transtorno que, na minha opinião, está assustador, né? A quantidade de pessoas que têm o transtorno borderline, eu acho que é necessário de vez em quando vir aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Bom, gente, vamos lá. Transtorno borderline. A própria palavra já diz, né? Transtorno. Quando nós usamos a palavra transtorno, nós queremos dizer que é uma situação, é um conjunto de sintomas onde a pessoa, que não existe uma cura específica para isso, tá? Pode existir uma estabilidade, pode existir um controle, pode existir uma remissão, mas ainda nós não podemos dizer que existe uma cura. Então, um transtorno, quando a gente fala de transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, né? Outros transtornos de personalidade, enfim, a palavra transtorno quer dizer isso, que não existe ainda uma cura para isso. Talvez daqui a algum tempo a medicina possa avançar e possa achar uma cura específica para isso, mas ainda não existe. Mas existe uma melhora importante, né, dos sintomas quando a pessoa trata, e pode existir também mesmo uma remissão importante dos sintomas. Então é importante que vocês entendam que tem que se tratar, tem que procurar ajuda psicológica, procurar ajuda médica, psiquiátrica, para poder estar ajudando quem tem esse transtorno. Vamos lá. O transtorno borderline é um transtorno que acomete muito mais mulheres do que homens, tá bom? É muito mais comum mulheres do que homens. Geralmente pode existir um fator genético, né? Alguém da família pode ter sintomas parecidos, ou alguém da família pode ter transtorno, por exemplo, transtorno borderline ou esquizofrenia, enfim. Isso é muito comum de acontecer, mas não é uma obrigatoriedade, tá? Então aqui eu vou falar para vocês os sintomas principais que
o transtorno borderline tem, tá? Logicamente que a pessoa não tem que ter todos os sintomas, ela não tem que apresentar todas essas variações que eu vou dizer agora. Mas um sintoma ele é importante, que eu vou falar mais tarde, que é a alteração de humor. Mas o restante pode existir ou não, tá? Então vamos lá. Antes disso, tá bom, gente? Existem dois tipos de transtorno borderline. O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 seria a pessoa com borderline um pouco mais introspectiva, onde ela vai ter um sofrimento muito grande, mas ela vai ter pouca explosão externa, ela vai causar poucas brigas, ela vai causar poucos problemas para as pessoas que estão em volta. É muito mais ela do que os outros. Já o transtorno borderline tipo 2 é aquele borderline mais explosivo, onde ele briga muito mais, onde ele tem problemas familiares, problemas sociais muito mais importantes, que eu vou falar depois na live sobre esses sintomas. Então vamos lá. O principal sintoma do transtorno borderline chama-se variação de humor, tá? É por isso que a gente chama de transtorno de emocionalmente instável. É porque existe uma instabilidade do humor. Então vamos lá, vamos imaginar aqui um transtorno muito parecido com o transtorno borderline, que é o transtorno bipolar. Como é que é o transtorno bipolar? A pessoa ela passa períodos que ela fica muito para baixo, tá? Que ela fica a maior parte do tempo, logicamente, mais depressiva, e em determinadas situações, em determinados momentos, ela sai dessa fase depressiva e passa para uma fase que chama de eufórica. É uma fase onde a pessoa está mais irritada, mais nervosa, mais agitada, tá bom? Só que essa mudança no bipolar, ela pode demorar semanas, meses para poder acontecer. O que acontece no transtorno borderline? Essa variação de humor que eu falei, ela vai ser uma variação de humor rápida, geralmente várias vezes ao dia. A pessoa, ela acorda de manhã bem, daqui a pouco está nervosa, daqui a pouco está triste, daqui a pouco está feliz, daqui a pouco está nervosa de novo, daqui a pouco está chorando, daqui a pouco está rindo. Tá? Então, são várias pessoas ao longo do dia. Então, é uma instabilidade emocional muito, muito grande. Geralmente, as pessoas com transtorno borderline, não são todas, mas geralmente elas podem ter um trauma na infância. Quando a gente fala trauma, o trauma é muito variável. Ele vai desde, por exemplo, um abuso sexual até mesmo um bullying na escola. Vai depender muito de como aquela criança ela enfrentou aquele problema específico. Tá? Então, separação de pais pode ser um trauma para a criança, né? Uma morte na família pode ser um trauma para a criança. Enfim, a criança, quando ela está ali até os 9, 10 anos de idade, 11 anos, geralmente ela tem um problema onde ela vai ter uma dificuldade de enfrentar aquele problema e aí ela vai ter um trauma por causa daquele problema. E aí, gente, quando começa a adolescência, mais comum ali no final da adolescência, ela começa a ter uma mudança no comportamento. Quando eu falo no final da adolescência, é onde que geralmente nos livros de psiquiatria vocês vão perceber, quem for ler, lógico, quem tiver a oportunidade de ler, vai perceber que eles ditam isso, né? Depois dos 16, 17 anos de idade. Só que isso está muito precoce. O que eu percebo hoje é que adolescentes, de 10, 11, 12 anos já começam a ter esse transtorno. Então está cada vez mais precoce, mais rápido a pessoa começar a ter esse transtorno. E aí, aquela criança que até então era uma criança educada, uma criança que tinha muitos amigos, uma criança que conversava normalmente, uma criança que socializava, né, e convivia com os familiares, de repente ela começa o quê? Ela começa a ficar isolada, ela começa a ficar, né, dentro do quarto. Geralmente o que eu percebo hoje é que eles ficam muito vendo computador, celular, até altas horas da noite.
até a madrugada, tá bom? Pouco convívio familiar, quase que nenhum convívio com amigos. Eles podem até ter uma facilidade de entrosar com as pessoas, tá bom? Alguns conseguem chegar numa roda, porque eles são muito agradáveis, então eles podem chegar e fazer amigos e tudo mais. Agora, ter uma convivência mais próxima com amigos já é um pouco mais difícil. Então são adolescentes que brigam muito com os pais, brigam muito com amigos, os amigos brigam muito com eles também, professores, enfim. Eles têm uma dificuldade de relacionar com as pessoas. E aí, de qualquer aspecto, familiar, social, enfim. Tá? Então, uma criança que, como eu falei, que era geralmente uma criança, entre aspas, normal, depois ela começa a ter essa mudança de comportamento. E os pais começam a achar estranho isso, né? E aí os pais inicialmente não percebem tanto, acham que pode ser uma fase, acham que pode ser adolescência, até começar as brigas, até começar a irritabilidade extrema do adolescente. E é onde os pais percebem que tem alguma coisa errada ali, que não é somente uma questão de adolescência. Esses adolescentes, eles vão ter também um medo muito grande de perder as pessoas que eles gostam, mesmo eles não tendo, né, um contato muito bom, mesmo eles não tendo uma relação muito boa, né, com familiares e com amigos, eles têm um medo muito grande de perder. Todos nós temos medo, né, de perder quem a gente gosta, mas eles têm um medo muito maior, eles têm um medo muito mais acentuado do que nós, do que o normal. Tá? Outra coisa que eles têm muito importante, além da alteração de humor, quando eles ficam com muita raiva, e aí a raiva, gente, ela pode ser por motivos muito bobos, por motivos muito simples, que para nós que não temos o transtorno, a gente pode achar que é uma bobagem. Então, um pedido para a filha ir ao supermercado já pode ser tido como uma situação que ela vai ficar explosiva. Um pedido para esquentar uma comida já pode ser motivo para ela explodir. Então eles têm uma dificuldade muito grande em enfrentar pequenos problemas. Tá? Então, coisas que para nós a gente enfrenta normalmente, para eles é como se fosse, como se estivesse batendo neles. Eles têm essa dificuldade muito grande de enfrentar pequenos problemas, tá bom? E aí, quando eles estão com muita raiva, com muita ira, eles começam a ter, além de ficar muito nervosos, logicamente, eles começam a ter algumas sensações que até então, até alguns anos atrás, né, se achava que era até mesmo um quadro psicótico, um quadro de loucura. Tanto que essa palavra borderline, ela quer dizer o seguinte, é a linha tênue entre uma neurose, que aí é uma depressão, uma ansiedade, para a psicose, que é a loucura. Então é muito comum que esses pacientes com transtorno borderline, quando eles estão com muita raiva, ou de alguém ou deles mesmos, eles podem ter alguma sensação de que, por exemplo, que escutou alguma voz, tá bom? Uma voz chamando ou conversando com eles. Eles vão ter uma sensação de que eles viram alguma coisa estranha, algum vulto passando perto deles, tá? Ou alguma coisa fora do normal. Mas o que eu percebo que é o sintoma mais comum a gente chama de sintoma persecutório. Eles vão ter uma sensação de que os outros estão falando deles, que os outros querem fazer alguma coisa contra eles. Então eles ficam sempre preocupados o porquê dos outros estarem falando deles, né? Então quando eu percebo na prática que é o sintoma mais comum de acontecer. E quando essa raiva, essa ira fica muito forte, eles entram num quadro de desespero tão grande que uma boa parte deles, né, mais ou menos 15% a 20% desses borderlines, eles vão pensar em suicídio, tá? Eles pensam em suicídio
e muitas vezes tentam o suicídio. E infelizmente, mais ou menos 5% conseguem, né, cometer o ato, né, infelizmente. Mas eles se sentem tão desesperados, né, se sentem tão sem saída, que eles tentam o suicídio. E aí vem uma coisa importante, gente, que eu também percebo na prática clínica. Não sei se você sabe, né? Um dos motivos que a pessoa suicida é quando ele tem uma ligação frágil com coisas que para nós são importantes, por exemplo, a religião, né? Muitas pessoas não cometem suicídio com medo de ir para o inferno, né? Com medo de Deus punir e tudo mais. O que eu percebo nesses borderlines é que eles não têm uma fé muito concreta, tá? A grande maioria que eu percebo, eles têm religiões um pouco diferentes, né? Religiões mais espiritualistas, mas não essas que nós temos no Brasil, espiritualismo tipo holístico, né? Então, eles têm uma visão muito diferente do que é a vida, e por isso que eles não têm tanto medo da morte, que para eles, se eles cometerem suicídio, eles não vão ter uma punição importante. Tá? Então, e muitos são ateus, tá bom? E muitos são ateus, não acreditam em nada. Então, é um fator que atrapalha, porque as pessoas que eu falei, que tem alguma coisa que impeça, que é Deus, né, que é Jesus, que se eles cometerem suicídio eles vão ser punidos, esses borderline geralmente eles não têm esse tipo de coisa, tá? E aí, infelizmente, alguns conseguem, né, cometer o suicídio, né, chegar ao ponto mesmo de perder a vida. Não existem apenas sintomas ruins, tá bom, gente? As pessoas que têm borderline geralmente são pessoas muito criativas, são muito inteligentes, tá bom? E muitas das vezes eles têm uma ligação com algum tipo de arte. Então, por exemplo, pintura, música, artesanato. Eu até, quando eu falo música, né, eu lembro muito rapidamente, né, de uma cantora que quem tem mais de 30 anos vai saber, né, da Amy Winehouse. A Amy Winehouse, ela era o protótipo, né, do borderline. Ela tinha um borderline clássico, né, tinha uma autodestruição intensa, super talentosa, né? Eu gosto muito das músicas dela, mas bebia, fumava, usava droga, enfim, ela destruiu a vida dela, né? Ela tinha o transtorno borderline. E até que agora, gente, só um adendo aqui, tem que tomar muito cuidado, né? Eu sempre gosto de falar nas minhas lives, hoje eu não falei. Quando eu estou aqui falando de sintomas, gente, vocês não podem achar que só porque vocês têm um ou outro sintoma que vocês vão ter a doença ou vão ter um transtorno, tá bom? Pelo amor de Deus. E a mesma coisa, se vocês forem olhar na internet, assim, eu vou fazer uma pesquisa no Google sobre o transtorno borderline. O Google ou o YouTube vai mostrar para vocês apenas casos muito graves de borderline, tá? E não só existem casos graves, existem casos mais leves. Tanto que quando eu vou passar uma medicação, tem vezes que eu passo uma medicação um pouco mais forte e uma medicação um pouco mais leve. Então, toma cuidado quando forem ver alguma coisa, quando forem estudar alguma coisa. Vocês não têm que ter o transtorno, vocês podem ter um sintoma ou outro. E vocês também não tem que ter, e quem tem o borderline não tem que ser igual àquela informação, àquela pessoa que ela chegou a estudar. Tá? Então isso é muito importante. Então eu estava falando aqui, né, que eles são muito ligados à arte, né, à pintura, à música, enfim, né? Uma outra coisa, eles têm uma dificuldade muito grande, gente, em se encontrar em grupos. Eles têm dificuldade em se perceber em alguns grupos. Por exemplo, eles acham que talvez não fazem parte daquela família. Eles acham que não fazem parte daquele grupo, né, na escola. Eles se sentem como se fossem peixinhos fora d'água, vamos dizer assim, tá? Eles não se conseguem se imaginar
fazendo parte daquele grupo social ou daquela família, que é mais um complicador para eles poderem cometer, né, ou tentar o suicídio, tá? Outro fator importante, eles têm uma dificuldade muito grande em se gostar, vamos dizer assim, eles gostam sempre de estar mudando o seu visual. Eles não gostam daquilo que eles veem no espelho. Então é muito comum, né, das adolescentes que têm borderline pintar o cabelo, né? Não quer dizer que todo mundo que pinta o cabelo de azul, de verde, de cor de rosa, que eles têm borderline. Mas existe uma grande chance. Então, as pessoas elas começam a pintar o cabelo de cores diferentes, começam a usar muito piercing, começam a usar muita tatuagem, enfim, estão sempre modificando o corpo. Corta o cabelo. Hoje mesmo eu peguei uma paciente hoje, até um pouco mais velha, que no momento de ira dela, ela entrou para o quarto, pegou a tesoura e cortou o cabelo dela, estava o cabelo curtinho, né? E eu vou explicar por que isso mais tarde. Então, enfim, elas sempre estão mudando a forma, mudando a aparência delas, nunca estão satisfeitas com a aparência delas, tá? Um outro sintoma também muito importante, mas que não existe em todo mundo, é o que a gente chama de automutilação, tá? Vamos lá, hoje em dia, quando a gente usa essa palavra automutilação, as pessoas sempre imaginam a pessoa se cortando, né? Cortando os braços, ou cortando a barriga. Até esse dia atrás eu vi eu estava no TikTok vendo algumas coisas e eu vi uma pessoa, né, uma imagem muito feia, né? Ela com vários cortes no braço e ela abria os cortes e fechava e aquele sangue saindo. Enfim, uma cena muito triste. Então, hoje em dia, a forma mais clássica de automutilação é a pessoa se cortar. Aí alguns compram gilete, né? Outros pegam a faca da casa, estilete, enfim. Acontece muito de adolescente eles pegarem o apontador, né? Vocês lembram daquele apontador de lápis? Eles tirarem aquela lâmina do apontador e com aquilo eles se cortarem. Mas não é só o se cortar. Eu tenho paciente, por exemplo, no consultório, quando eles me falam, eles se arranham, tá bom? Eles puxam o cabelo, eles se batem, né? Se dá murro, tapa, eles mordem a boca, mas não é apenas fazer assim, não, é morder até machucar. Eles roem a unha, mas não é apenas roer a unha, é roer até ir na carne, vamos dizer assim, tá? Dar murro na parede, bater a cabeça na parede. Muitas vezes também eles quebram as coisas, né? Quebra porta, chuta porta, enfim, quebra celular. Vamos aqui resumir, gente. A pessoa que tem o borderline, quando ela está com muita raiva, ela vai causar uma dor no corpo dela, tá? Não importa o tipo de dor, não importa. Gente, apareceu esses fogos aí, não sei o que apareceu isso não, tá bom, gente? Eles causam uma dor no corpo, né? Mas só que tem um detalhe, quando eles causam esse dano no corpo, eles não sentem dor, tá? Alguns falam que é até prazeroso, tá bom? Eles vão sentir um alívio naquela angústia, eles vão sentir uma sensação de bem-estar quando eles se machucam. Dependendo do grau da lesão, vamos supor que a pessoa se cortou. Se ela se cortar um pouco mais profundamente, na hora ela não sente dor, mas depois de alguns minutos, algumas horas, ela vai sentir a dor porque ela cortou muito profundo. Então, ele causa uma dor no corpo para poder aliviar a angústia, tá? E muita gente não entende isso, mas como assim que a pessoa ela causa dor? É porque ela não sente a dor, ela sente um alívio. Ela sente um alívio naquela angústia que ela está. Então, para ela ali, ela não está sentindo dor, tá? Outras coisas também, gente. Eles têm eu falei agora há pouco, né, uma dificuldade muito grande de enfrentar problemas, mas aí é onde que eu vou chegar na parte, acho que é a mais importante. Quem que é um transtorno, ok? É um transtorno de personalidade, e por se tratar de um transtorno de personalidade, desde quando que a nossa
personalidade ela vai sendo formada? Ela vai sendo formada desde a nossa infância, ok? Então, como é que nós podemos ajudar essa pessoa, né? Como é que nós podemos prevenir a pessoa de ter menos problemas com borderline? É desde criança, é educar aquela criança desde cedo, é tentar fazer com que ela tenha uma personalidade mais forte. Ou seja, nós temos, gente, que educar não é apenas na escola. Nós temos que tentar educar dentro da nossa casa. Nós temos que, entre aspas, dificultar um pouco a vida dos nossos filhos. Nossos filhos não podem ter uma vida completamente agradável. Eles não podem ter uma vida muito fácil, porque todo mundo aqui sabe que está assistindo, a vida não é fácil, né? Não vão ser todos lá fora, no mundo, que vão tratar nós de uma forma boa. Então imagina o pai e a mãe que faz tudo pela filha. A filha, eu falo filha aqui porque é mais comum em mulher, tá bom, gente? A filha, ela tem todas as benesses, né? Todas as facilidades do mundo, e aí quando ela começa a enfrentar os problemas do mundo, aí ela não consegue, porque ela nunca aprendeu a enfrentar pequenos problemas. Como é que ela vai enfrentar grandes problemas? Eu vou dar aqui um exemplo de uma pessoa muito próxima a mim, que ela tem um borderline, e teve uma vez, há um tempo atrás, nós estávamos num lugar, e aí ela queria esquentar a comida dela, tá bom? Do prato. E aí a mãe dela colocou a comida dela no prato no micro-ondas, e quando apitou, ela falou assim: ô mãe, pega pra mim a minha comida. Aí eu falei assim: pegue você, porque você não pode levantar e pegar. Ela ficou extremamente irritada, porque ela não estava acostumada a levantar e pegar o prato no micro-ondas. Ela não estava acostumada a lavar um prato. Ela não estava acostumada a varrer uma casa. Por que isso não pode ser ensinado para os filhos? Por que as filhas não podem ajudar as mães no trabalho de casa? Será que é uma coisa tão difícil assim? Será que é tão difícil vocês passarem para os filhos tarefas que vão deixar eles terem um pouco mais de responsabilidade, que vão deixar eles terem um pouco mais de força para enfrentar os problemas do dia a dia? Imagina quando essa pessoa entra num emprego e o chefe fala assim: ô fulana, varra aqui o chão daqui do meu estabelecimento para mim. Ela vai ficar super nervosa, né? Como assim? Quem que é esse que está mandando eu varrer? Né? Eu recebo, né, informações de pessoas hoje que são atendidas por jovens, né, em supermercado, né, em estabelecimentos, né, que eles percebem a dificuldade do jovem de trabalhar. Por quê? Porque o borderline, ele nunca foi questionado desde pequeno, ele nunca enfrentou problemas, os pais não passavam problemas para eles, ele sempre teve tudo na mão, eles sempre fizeram tudo o que queriam, e os pais nunca permitiam que elas tivessem momentos de estresse, né? Momentos com problemas normais do dia a dia, né? Eu recebi uma paciente, eu tenho vários pacientes com borderline, tá bom? É por isso que eu estou assustado com a quantidade. Eu recebi uma paciente esse dia para trás que ela pensou em suicídio, sabe por quê? Simplesmente pelo fato do computador dela ter queimado. Simples. Agora imagina se para ela queimar a placa de um computador já é motivo para ela tirar a vida. Imagina como é que vai ser quando ela enfrentar, né, um casamento, né, que tem muitos problemas, é muito bom, mas tem muitos problemas. Quando ela enfrentar um emprego, não vai dar conta, não dá conta. Eles têm uma fragilidade imensa, eles não dão conta de enfrentar problemas, né, do dia a dia. Mas por quê? Culpa dos pais. Culpa dos pais.
Os pais não querem que os filhos sofram. Como assim, gente? Como assim? Eu sou pai, eu não quero que minha filha sofra muito e sofra por coisas desnecessárias. Agora, por pequenas coisas, por que não? Né? Por que não? Por que não? Eu queria saber que, né, eu estou vendo que tem muitas mulheres aqui no grupo, né? A filha de vocês ou o filho de vocês, eles ajudam vocês em casa? Eles lavam a louça de casa? Eles varrem a casa? Eles arrumam a própria cama? Vocês obrigam eles a arrumar a própria cama? Como é que é? Vocês dão comida no prato para eles, assim, ele senta... Eu já vi várias pessoas, tá bom, gente? Que senta na mesa e a mãe ou o pai traz a comida do prato, ele sentado na mesa. Quem que aqui é assim? Quem faz isso com os filhos? Né? Vocês estão fazendo certo? Será que está certo isso? Né? Enfim, vamos dificultar a vida das crianças, gente. Pelo amor de Deus. Né? Tem que dificultar, porque a vida não é fácil. Nós aqui sabemos que temos aí mais de 20 e poucos anos, então a gente sabe que a vida não é fácil. E por que a gente vai ensinar as pessoas, os nossos filhos, facilidades? Né? Eu até postei esse dia para trás aqui no Instagram de um homem falando, né? Hoje em dia, né, na escola não existe mais perdedor, né? Eles têm uma competição, todo mundo ganha uma estrelinha, todo mundo ganha uma medalha. Como assim? Quer dizer então que seu filho não pode perder, não? Quer dizer então que todo mundo tem que ganhar? A vida é assim, todo mundo ganha? Né? Todo mundo ganha com a vida? Como é que é? O que vocês acham? Né? Um dia nós ganhamos, outro dia nós perdemos. Então na escolinha todo mundo ganha medalhinha, ou seja, ninguém perdeu. Então todo mundo está bom. Mesmo que não tenha feito um esforço, está todo mundo bem. Está todo mundo ok. Os que fizeram esforço ganhou a medalha, mas os que não fizeram esforço ganharam também. Né? Vocês acham isso certo? Né? Enfim, vamos ensinar nossos filhos a perder. Eles têm que aprender a perder. Eles têm que aprender que a vida não é fácil. Eles têm que aprender que não se ganha sempre. Não se ganha sempre. Né? Eles têm que lutar para poder ganhar. Eles têm que perder para poder aprender a ganhar. Tá? Então, pelo amor de Deus, vocês que são mães aqui, né, dificultem a vida dos seus filhos. Dificultem. Tá? Deem carinho, deem amor, mas dificultem. Não deixa a vida deles fácil. Não precisa disso. Não precisa. Isso não, se você dificultar a vida dele, não quer dizer que você ama ele menos. Muito pelo contrário, você está amando ele muito mais. Você está ensinando ele a enfrentar a vida. E é justamente o que o borderline não consegue. Ele não consegue enfrentar um problema. Ele não consegue levantar para poder pegar um prato no micro-ondas. Ele não consegue lavar um prato. Ele não consegue... A mãe falar assim, fulana, vai para mim no supermercado. Não consegue. E aí o que acontece? As mães quando fazem isso, e vai deixando, aí o paciente começa a tentar suicídio. Lógico, eu sou pai, eu imagino, né, o desespero de uma mãe que percebe que o filho tentou suicídio. Deve ser desesperador. Aí o que acontece? Adolescente é muito esperto. Ele começa a fazer o quê? Chantagem emocional com os pais. Tá? E aí, pai, se você não me der isso, eu vou me matar. Se você não fizer isso, eu vou me matar. A vida está muito ruim. Você está sendo muito... está sendo muito radical comigo. Você está sendo muito... existe uma palavra que eles usam muito. Me fugiu aqui. Como se eles fossem escravos, entendeu? Como se eles fossem escravos... E os pais fossem os feitores deles, né? Vocês estão acabando com a minha vida, né? Por pedir para poder fazer alguma coisa. Vai lá no Centro de Formiga e compra para mim alguma coisa no centro. Vai no supermercado para mim. É como se estivesse açoitando eles, né? Como se eles fossem escravos. Gente, pelo amor de Deus, né? A vida não é assim, né? Então, vou repetir aqui. Dificultem a vida do filho de vocês. Dificultem. Ok?
Bom, gente, e aí vamos lá. Como é que nós tratamos o transtorno borderline? Como é que é o tratamento, tá? Basicamente, são 4 pontos, tá? Vamos lá, o principal ponto, esses 4 pontos, gente, não tem como ser um ou outro, tem que ser os 4, tá bom? Não adianta, os pais levam, né, os filhos, né, no consultório, eu falo as 4 coisas, não, mas tanta coisa, se não for as 4 coisas não vai, não adianta uma coisa só. Vamos lá, primeira coisa, terapia com psicólogo, tá bom? E que geralmente tem que ser uma terapia cognitivo-comportamental. É um tipo específico de terapia. Então tem que existir, não tem como. Por quê? É na terapia que a pessoa vai aprender a lidar com os próprios problemas. Que o adolescente vai aprender a enfrentar a vida, que não aprendeu lá quando era criança, vai aprender agora a lidar. Então é o psicólogo que vai ajudar essa pessoa. E aí eu estava falando, né, gente, que mais ou menos depois ali dos 35 anos, geralmente esses sintomas têm uma regressão. Por que eles têm uma regressão? Ou até somem? Mas não que está curado, tá bom? Não estou dizendo cura aqui não, tá? Por quê? Porque justamente é uma idade onde tem um amadurecimento maior. Onde a pessoa está ali naquela idade de criar família, de ter filhos, né? De ter uma responsabilidade, ele até mesmo se sente obrigado a mudar a forma como ele enxerga o mundo. Então, onde ele tem um amadurecimento e aonde esses sintomas eles costumam diminuir muito ou até regredir, tá? Então, terapia. Segunda coisa, aí vem a medicação. A medicação, gente, ele é muito semelhante a quem toma remédio para transtorno bipolar. Então, geralmente são medicamentos para estabilizar o humor, para a pessoa parar de ficar variando para ela poder estabilizar, tá? Que aí nós temos vários, nós temos o carbonato de lítio, nós temos o ácido valproico, né, o Depaquene, o divalproato de sódio, né, o Depakote, enfim, a oxacarbazepina, a gente tem o Tegretol, enfim, são vários medicamentos para poder estabilizar o humor, tá? Juntamente com o estabilizador de humor, a gente costuma usar um antidepressivo. Por quê? Porque essas pessoas, por serem muito ansiosas, geralmente elas têm muitas crises de ansiedade e algumas até com crise de pânico, tá? Então nós temos que iniciar com um antidepressivo para tentar aliviar as crises de ansiedade dela, tá? Então geralmente são 2 medicações. Em alguns casos um pouquinho mais graves, a gente tem que usar também o que a gente chama de antipsicótico, que é a medicação para aliviar aqueles sintomas de alucinação que eu falei mais cedo, né? De escutar alguma coisa, de ver alguma coisa estranha, ficar cismado com os outros. Então a gente usa esse antipsicótico, tá? Então, mais ou menos isso. E eu gosto muito de passar também medicações em caso de necessidade, a gente chama de SOS, né? Que, por exemplo, um alprazolam, né? Um Rivotril, para na hora que aquele adolescente começar a ter a crise de ansiedade, ele vai usar para poder aliviar. Gente, eu lembrei aqui de uma outra coisa também importantíssima, eu estava deixando passar. Eu falei que, né, que o borderline ao longo, né, a criança, a adolescência, ele vai mudando o comportamento, mas aonde que é que a coisa complica, aonde que a coisa fica mais grave? É justamente quando a pessoa tem um relacionamento amoroso, tá? Então a pessoa ela tem uma dificuldade muito grande em se enxergar sem a outra pessoa. Ela vai idealizar o outro, né? Então é como se fosse um príncipe encantado ou a princesa. Ele vai idealizar, ele não consegue enxergar a sua vida sem aquela pessoa. E aí, gente, eles começam a fazer de tudo. E quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo para não perder aquela pessoa. E entram em desespero, brigam muito, né? Os relacionamentos com borderline, eles são muito intensos, então vive brigando com o namorado, com a namorada, vive ameaçando que se separar vai suicidar, enfim. E aí, gente, infelizmente eu tenho pacientes que pelo fato de ter medo de perder, né, o namorado,
ou a namorada, eles até mesmo começam a se envolver em situações, por exemplo, sexuais não tão comuns, tá? E quando esse borderline, eu vou falar que é mulher que é mais fácil vocês entenderem, quando elas arrumam um namorado que, vamos dizer assim, é um pouco mais maldoso, vamos usar essa palavra, ou é um psicopata, ou é um narcisista, aí eles fazem gato e sapato da pessoa, tá bom? Fazem gato e sapato, acaba com a vida da adolescente. E eu tenho pacientes que já se envolveram em sexo em grupos, tá bom? Por quê? Porque o namorado falou, se ela não fizesse aquela prática sexual, que ele terminaria com ela. Ela se sentiu na obrigação de fazer aquilo. Drogas, né? O namorado fala, se você não usar essa maconha, você não gosta de mim. Ela vai começar a usar maconha. E o borderline, geralmente o borderline tipo 2, como eu falei para vocês, eles têm uma propensão muito grande a usar drogas, tá bom? A ter o abuso de substâncias, tá? Então é muita maconha, muita cocaína, muito crack. E também, mesmo se eles não estiverem namorando, igual eu falei aqui, é muito fácil deles se envolverem em práticas sexuais um pouco abusivas, tá? Eu já tive pacientes que tinham 3, 4 parceiros, né? Tinha relação sexual com 3, 4 parceiros, que conhecia uma pessoa, em 10 minutos tinha relação sexual com ela, tá bom? Então eles são muito desregrados com esse tipo de coisa, tá? Então voltando aqui ao tratamento, tá, gente? Então eu falei de terapia, né? Falei de medicamento. Agora vamos entrar em duas coisas que são... Não tem como ficar sem, gente, não tem como, tá? Atividade física, tá bom? Só como todo transtorno, igual eu já falei em outras lives sobre, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo ou outros transtornos, tem que ser uma atividade física de alta intensidade. Não pode ser uma caminhadinha, não pode ser andar de bicicleta levinho, tá? Tem que ser de alta intensidade, para a pessoa sair da atividade física morta de cansaço, tá bom? Tem que ser isso. Aí cada um vai fazer o que achar melhor, tá bom? Eu gosto muito de indicar para meus pacientes, né? O CrossFit, né? Que é muito intenso, o Muay Thai, o boxe, tá bom? Mas enfim, nem todo mundo gosta disso, tá? Mas o que for fazer, que se faça intensamente, tá? Como se fosse uma competição, ok? Então isso é importantíssimo. Não tem como ficar sem isso, não tem. E por último, a alimentação, tá? Eu estou batendo essa tecla aqui já há várias lives sobre alimentação. Não adianta o paciente com borderline tomar remédio para estabilizar o humor, remédio para ansiedade e chegar em casa se entupir de açúcar, se entupir de chocolate, se entupir de doce. Não adianta. Não adianta. Chegar em casa, comer um pratão de arroz, um pratão de macarrão todo dia. Chega à noite, é Coca-Cola, é Fanta, é refrigerante assim, todo dia. Não adianta. Não adianta. Então, gente, alguém perguntou aqui, nazista, fala um pouco. Tá, numa outra live eu vou falar um pouquinho. Ela quis falar narcisista, né? Ela colocou nazista. Depois eu vou fazer uma live sobre narcisismo, tá bom, gente? Uma coisa muito interessante, tá, Ana Aparecida? Depois eu vou fazer uma live sobre narcisismo, tá? Então, voltando aqui à alimentação. Então, não adianta, se vocês não começarem, quem faz tratamento psiquiátrico, não começar a eliminar o açúcar da vida de vocês, tá bom? É lógico, gente, que no final de semana, vocês estão ali, né, com a família, aí tem uma sobremesa, ali tem um pavê, né? Tem um doce de leite, vocês vão comer. Vai sair com os filhos, aí vai tomar um sorvete. Beleza. O que quer dizer é no dia a dia. Então, se vocês não eliminarem o açúcar de vocês, tá bom? Se vocês não diminuírem a quantidade de carboidrato de arroz, macarrão e pão, tá? Não resolve, tá bom? Não resolve. Para uma coisa mais importante, o ideal é que o paciente procure um ou uma nutricionista para poder orientar o que ela vai comer, tá? Mas de uma forma geral é isso. Açúcar, zerar, né? Açúcar, o Toddy, né? O Nescau, isso tem que ser eliminado, tá bom? Chocolate eliminado, diminuir arroz, diminuir macarrão, diminuir pão. E aumentar
a Inês falou aqui, né? Isso tudo vai inflamar o corpo e faz mal. Então, inflama o corpo, né, Inês? Inflama o intestino, inflama o corpo, inflama o cérebro. E aumentar, gente, a proteína. Aumentar carne, aumentar ovo, feijão, né? Grão de bico, ora pronobis, não sei. Proteína, tá bom? Mas eu não quero aqui... a Camila falou que eu faço academia. Não academia. Camila, né? Desculpa. A Camilinha Pontara. Não estou dizendo que seja ruim não, tá bom? Toda atividade física é boa, toda atividade física é boa. Só que tem que ser em alta intensidade. Não adianta você chegar na academia, vai fazer uma caminhada na esteira e fica lá caminhando, né, 6 por hora e tal. Não. Tem que ser intenso. É isso que eu quero dizer. Se for pular corda, pular corda, não é igual pular corda quando a gente era criança, não. É pular corda intensamente. Aqui eles perguntou aqui, né? O Marcelo perguntou: o abuso de álcool pode ser um sinal? Com certeza. O abuso de álcool, eu falei, eles abusam muito de substâncias, que pode ser o álcool, pode ser maconha, cocaína, enfim, tá, Marcelo? Então, gente, tá falando aqui, pode ser academia, tá bom? Mas tem que ser de alta intensidade, senão não resolve. Tá? Então, gente, são essas 4 coisas que se a pessoa não fizer, não adianta. Não adianta. Aí eu vejo minhas pacientes, né? Chegam no consultório, depois de 3, 4 meses, elas estão mais ou menos instáveis, né? Não está nem como elas começaram, mas também não estão boas. Aí eu vejo que elas estão acima do peso. Não adianta. Não adianta. Cadê a atividade física? Cadê a alimentação saudável? Não está fazendo. Não está fazendo. Sabe? Então, não adianta. Aí é querer fazer o tratamento pela metade. É achar que remédio resolve tudo. Remédio não resolve tudo. Não resolve tudo. Tá? Então, gente, aqui é nesse pedor, isso se refere a vícios. Eles são mais propensos a vício. Sim, são muito propensos a vício. Vício de bebida e tudo mais, né? E drogas e tudo mais, né, Inês? Tá, então, não adianta. Você que tem um filho borderline aí, ou você que tem tradução do borderline, está assistindo, se não fizer essas 4 coisas, no mínimo, vocês não vão ter um bom resultado. Não vão ter. Tá bom? E também não pode beber com um remédio, né? Muita gente fala assim: doutor Marcelo, eu saio com meus amigos para tomar uma cerveja no final de semana. Pode? Não pode. Não pode. Ah, mas se eu beber? Se você for beber, não tome o remédio. Pelo menos não tome o remédio junto com os remédios, né? A bebida junto com os remédios. Mas não pode beber, gente, né? Não pode. Aí muitos perguntam: Marcelo, qual que é o tempo de tratamento dessa pessoa? Não é para a vida inteira, tá bom? A pessoa não vai tomar remédio o resto da vida. Mas também não é por pouco tempo. Não é por pouco tempo. Talvez seja aí alguns anos, talvez, tá? Mas vai depender de tudo que eu falei. Terapia, atividade física, alimentação, tá? E a medicação, né? Se a pessoa fizer isso tudo direitinho... Obrigado, Lúcia. Beijo. Muito obrigado. Se a pessoa fizer tudo certinho, né? Ela vai usar remédio por muito menos tempo, por muito pouco tempo, tá bom? Mas não é para a vida inteira, mas também não é tão pouco tempo assim, tá bom, gente? Bom, gente, é isso, tá bom? Sobre o borderline, tem muita coisa para poder falar, eu não quero que eu falei só os pontos principais, né? Os pontos que vieram à minha mente. Tem muita coisa na internet aí, né? No YouTube tem muita coisa, no Google tem muita coisa, enfim, o que não falta é informação, tá? Mas eu acho que o que falta mais hoje em dia para nós todos, na nossa sociedade como um todo, é mudança de comportamento, mudança de como fazer as coisas e como encaminhar os nossos filhos, de como criar os nossos filhos, tá bom, gente? Depois, quando o filho já está adolescente, cheio de problema, aí os pais ficam completamente fora de controle, os pais ficam desesperados, né? Então, se cria filha desde novo, desde 1 mês de idade, né? Desde 1 dia de vida, tá? Não é depois de 15 anos, não é depois de 20 anos, né? É desde o início.
Então, para resumir, eu falei isso aqui várias vezes na live hoje, vou falar de novo. Dificultem a vida do filho de vocês. Dificultem. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção. Semana que vem tem mais live, se Deus quiser. Eu quero já de antemão pedir desculpa, eu estou trabalhando demais, gente. Eu não estou conseguindo atender todo mundo, responder todo mundo, né, no Instagram. Vocês me perdoem, tá bom? Mas eu vou tirar um tempinho para responder. Obrigado pela atenção de todo mundo, tá bom? Qualquer dúvida, manda aí no Instagram. Quando eu tiver um tempinho eu respondo, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Obrigado aí quem tá né? Todo mundo, né? Inês, a Mônica, né? A Amanda, a Camila, Camilinha, perdão, né? O Dremirtes, né? Enfim, muito obrigado a todo mundo. Semana que vem a gente tem mais. Tenham todos aí uma semana abençoada e até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.